Você acha que isso é meio que de geração? A geração atual, por exemplo, quando a gente fala de, né, que a mão de obra é difícil e esse é um comentário geral, assim, para todas as áreas de empreendedores que a gente conversa, que tá bastante difícil da gente ter alguma pessoa, né, ter pessoas que estão realmente comprometidas em trabalhar. Né? Eu vejo que hoje está muito difundido, principalmente na internet, essa questão de a pessoa que trabalha, né, falar, não, a sua empresa, você que tem que se matar. Eu não vou vestir camisa nenhuma, eu não vou me matar porque a empresa é sua. Tudo bem, show. Mas, assim, o mínimo. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas... Né? Principalmente as pessoas mais jovens. Eu não sei se isso é de cultura, se é de geração, se é porque elas têm mais acesso. Eu acho que é a geração, porque eu acho que essa geração que veio nova é da geração da gente, de pais, até pais um pouquinho mais velhos, que seguram o filho muito tempo em casa. Então, por exemplo, a minha geração de quando eu comecei a trabalhar, com 14, 15 anos, a gente precisava trabalhar para ajudar em casa. Então, era uma geração de que a gente já tinha aquela responsabilidade, você precisa trabalhar. Hoje, não. Hoje, eu já atendo, às vezes, algumas pessoas que a mãe diz assim, coitada da minha filha, foi trabalhar e o patrão mandou ficar meia hora a mês. Eu já mandei pedir a conta, porque é um absurdo isso. É claro que não vai trabalhar, ela vai ficar em casa dormindo. Exatamente. Ainda mais se tem um apoio ali dos pais, né? Isso, então hoje os pais seguram muito tempo em casa, né? Eu também comecei a trabalhar muito cedo. Mesmo assim, eu tinha de tudo. Eu tinha todas as mordomias também. Meus pais sempre me deram tudo. Mas eles faziam isso. Só que eu tinha aquele olhar que eu queria ser alguém na vida. Eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria minha independência. Então, isso fez eu voar. Uma pessoa mesmo que eu admiro muito é minha tia, né? Que foi a ela que eu tive o olhar de falando, eu quero ser igual a minha tia. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Tia daqui de São Paulo. Isso, que ela mora aqui. Então, assim, eu olhei para ela. Então, ela foi a minha inspiração, né? De estudar, trabalhar, ter minha independência e tudo mais. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ir mais além, não se acomoda mesmo. Eu, com 14 anos, já morava aqui em São Paulo. Você acha que também, às vezes, o meio que a gente está inserido... Porque, por exemplo... Mais um episódio que a gente fala da Karina. Eu vou ter que trazer a Karina aqui, Vai ter que gente. trazer. Hoje era a oportunidade, né? Eu vou ter que trazer a Karina aqui. Ela junto, né? Porque você, por exemplo, tinha amigos aqui, pessoas que você convivia na escola. Por exemplo, a Karina é o exemplo de uma pessoa que ela e as irmãs dela, as três, sempre trabalharam desde sempre. A avó sempre fez a poupancinha delas, mas eles sempre incentivaram elas a trabalhar. Verdade. Eu nunca vou esquecer que ela falou assim pra mim uma vez. O pai dela... É um homem maravilhoso. Eu acho que ele é o melhor pai do mundo. É o pai da Karina. Ele é o melhor pai do mundo. Ela falou assim, nunca vou esquecer. Uma vez eu tinha 16 anos, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero um Nike Shox. Aí ele falou assim, quanto custa ela? R$500. Ele, Tudo isso? R$500 pra você pisar? Não pago. Vai trabalhar e compra. Ela falou, eu fui trabalhar, pensa se eu comprei o Nike Shox. Eu não. Porque daí você sabe muito, mas você sabe o valor. Então, assim, muitas das vezes, a pessoa tá inserida num meio de pessoas que pensam assim também. Que ela, né, sempre trabalharam, as meninas sempre trabalharam, sempre quiseram crescer. Se ele tivesse dado o tênis, ela não teria valorizado. Então, serviu também de aprendizado, de experiência. Né? Exatamente. Então, eu acho que tudo é válido. Então, igual eu falei, com 14 anos eu já estava aqui. Então, tinha colegas da minha idade que igual mesmo assim, lá é festa o ano todo. A cidade que você mora é uma cidade grande ou é uma cidade pequena? Na verdade, é um distrito. Tá. Tem a cidade que é Rio do Antônio, distrito. Isso, Ibitira. Entendi. Isso, é uma cidade pequena. Então, é festa o ano todo. Onde todo mundo conhece todo mundo. Onde todo mundo conhece todo mundo, exatamente. Então, assim, eu abdiquei isso e fui atrás do meu futuro. Eu podia querer ficar lá. Festa o ano todo. Exatamente. Né? Mas não, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida. Porque na época que eu vim... Mas se você não tivesse vindo também com uma criação disso tudo, mesmo que você tivesse visto sua tia como exemplo e tudo mais, você não teria ido atrás, né? Porque eu acho que a gente já vem tendo A gente tem que ter uma inspiração também e uma motivação, na verdade, né? Então, assim... eu sempre quis, eu sempre busquei,
né? Eu sempre quis ser alguém na vida. Então, quando a gente tem um direcionamento também, tudo isso é válido. Sim. E outra coisa, na época que eu vim, nas cidades vizinhas, não tinha, né, faculdade, coisas que hoje já não tinha tanta oportunidade, não tinha né? as oportunidades. Então, as opções eram Salvador ou São Paulo. Então, São Paulo eu tinha parente aqui na época, né? E tenho até hoje. E é a melhor opção. E aí foi a melhor opção, entendeu? Então, fui fazer cursos, que na época eu era menor de idade, então não pegava para trabalhar. Acho que pegava depois dos 16. Então, fui fazer cursos de marketing, de inglês, essas coisinhas, informática, né? Que a gente não tinha, para quando chegasse na hora, eu ingressar no mercado. E é desafiador, é aprendizado, você faz amizades, você pega experiência, é muito gostoso. Aí, logo depois, eu fiz meu curso de farmácia, me formei. E foi quando eu entrei na área de CLT e logo já ingressei no empreendedorismo. Isso aqui em São Paulo. Você Aqui foi para em lá São já para Paulo. abrir a sua drogaria. E foi maravilhoso, porque quando você aprende. Eu fui com experiência. Eu não só fiz a faculdade e já fui, né? Então, o gatilho de você trabalhar na área, você aprender, a experiência foi fantástica. Você vai mais confiante. E você trabalhou numa empresa grande, que é uma visão completa. Não que ser uma empresa menor não seja, mas você vir de uma empresa muito grande, você, como funcionário, você aprende muito. Aprende. E eu era muito curiosa. É. Então, eu colava no meu gerente. Como é que faz isso? Por que é isso? Como é que é? Me ensina. Isso então, é bom. eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis aprender. E isso ajuda muito, né? E quando você começou a trabalhar, já foi pensando que você queria voltar Sim, e montar alguma coisa. Sim. Nossa, eu sempre, Aí você foi com sim. sangue, né? O que eu puder pegar daqui. Sim, exatamente o que eu tô falando. Eu era muito legal. curiosa. Então, eu sempre... Eu sugava, o gerente para saber, para me conhecer, para me pegar experiência. Porque isso é fantástico, é maravilhoso. E ajuda muito, né? Nunca fui muito de sair, essas coisas. Eu sempre juntei, né? Então, tem esse fator. Porque qualquer saidinha da gente aqui em São Paulo... Nossa, foi embora, né? É verdade. Então, às vezes, as amizades que eu tinha feito, que, vamos sair e tal. Falei, não, gente, eu vou estudar, tô tranquila. Porque eu tinha o meu objetivo. Porque eu sabia que se eu fosse sair, eu ia gastar. Jovens, escutem essa moça. É verdade. Mas muito hoje em dia não faz isso. É porque eu sempre fui muito determinada. Que eu acho, o que eu falo, escutem, porque hoje a gente não vê pessoas falando e dando esse direcional. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, influenciando que é tudo muito fácil. E não é fácil, a gente tem que procurar, é só comprar criptomoeda. Não, e nem isso. É você ter um celular, começar a gravar. E a gente vê muito pais incentivando molecada muito nova, né? Tipo verdade. Assim, não, gente, incentivem a isso. Sigam pessoas que vão te trazer um conhecimento. Até porque se você quiser influenciar, você tem um conhecimento sobre algo. Verdade. Exatamente. É assim, eu tenho uma filha adolescente, né? Os dois são adolescentes, né? Porque o Cauê tá para fazer 13, a Isabela tá para fazer 17. E é um desafio. É um desafio constante. Mas eu vejo que ela é bastante independente. Mas ela já não tem isso de guardar. Mas isso também é muito individual. É. Mas é o que eu falei, pode lapidar, né? Vai ensinando, vai educando. Essa é a minha maior dificuldade, assim. Principalmente até mesmo com a empresa, com a vida pessoal, é a parte financeira. Isso. Eu acho que o financeiro é sempre um problema, principalmente... por exemplo, a minha família é muito pequena, eu, minha mãe e meu irmão. E tanto eu quanto meu irmão é funcionário público, né? Mas a gente vem de uma história de escassez. A gente nunca foi miserável, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas não foi fácil, né? A minha mãe criou a gente sozinho. Então, a gente nunca teve o celular do ano, a roupa que queria na hora que queria. Enfim, a gente passou muita dificuldade, né? Eu cansei, quando eu estudava lá no Paiva, cansei de ir com o All-Star furado, entendeu? Cortando papelão e colocando embaixo da palmilha, porque era o que tinha. O que tinha naquele momento, e, né? assim, era o que ela podia fornecer. E tenho certeza que ela fez o melhor que ela pôde. Dela, verdade. Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade maior de guardar e pensar... Não, eu quero ter tal coisa, eu vou ter. Eu falo isso muito Eu tenho dinheiro, eu vou ter tal coisa, porque... Então, assim, é meio que
a ideia de escassez. Claro que não é certo, né? Talvez falte um pouco de... É uma dificuldade que a gente vai driblando, né? Porque às vezes a gente vê que passou um pouco do ponto. Hoje em dia, tem uns 2 anos pra cá que a gente tá menos assim. Mas vê que passou do ponto, já para de gastar, guarda um pouco mais, pensa no amanhã. Não tem um controle, né? É. E eu lembro de uma coisa que minha tia sempre falava. Logo quando eu cheguei aqui, que eu fiquei um tempo com ela, né? Eu pensava assim, igual mesmo assim... O que eu tenho, dá pra me ficar? Eu preciso comprar outro agora? Então, eu sempre fazia essa pergunta pra mim. Sim. Dá pra esperar? Então, eu vou esperar um pouquinho. É. E vou indo, entendeu? A hora que não dá mais, eu vou lá e compro. Porque eu tinha o meu objetivo, né? Eu tinha uma meta pra cumprir. Então, se o que eu ganhasse, eu gastava, eu não ia chegar lá. Ia ser mais difícil, né? Então, eu sempre fazia essa pergunta. Peraí, o que eu tenho, dá pra me usar um pouco mais? Dá pra me aguentar? Dá. Ah, então tá bom. Então, eu vou levando aqui. Uma coisa...